senhoras e senhores presentes aqui na Câmara Municipal, bom dia a todos. Eu prometo não tomar aqui muito tempo dos senhores, tá? E das senhoras, né? O meu objetivo aqui é me apresentar para os senhores e para as senhoras, membros do Legislativo, e para a sociedade limoeirense, uma vez que eu assumi a chefia do Tiro de Guerra 10006 aqui no município, no dia 15 de dezembro de 2023, tá bom? Então é muito importante para mim conhecer o trabalho dos senhores e das senhoras, né? E que a sociedade me conheça também, né? Tendo em vista que pais e mães confiarão a vida de seus filhos a mim durante esses 2 ou 3 anos que passarei aqui à frente do Tiro de Guerra, tá bom? Eu gostaria também de agradecer, né, pela receptividade, né? Eu e minha família fomos muito bem recebidos aqui em Limoeiro do Norte. Eu sou, né, do Rio de Janeiro, mas já tenho 10 anos morando no Ceará. Já morei em Fortaleza, estou vindo de Crateús e confesso que fui muito bem recebido por toda a sociedade aqui. Tá? Eu e minha família estamos muito felizes aqui na cidade. Tá bom? Então, como primeiro objetivo aqui é me apresentar, eu sou o primeiro sargento de infantaria Eduardo Oliveira da Costa, primeiro sargento Oliveira da Costa. Me formei na Escola de Sargento das Armas no ano de 2002, tá? Na arma de infantaria. Tenho aí 22 anos de serviço, né? Sou casado, tenho 2 filhos, nascido em Valença, Rio de Janeiro, né? Mas como disse, já servi em todos os estados brasileiros, mas o estado que eu mais servi entre indas e vindas é aqui no Ceará, então eu já me sinto aqui um cidadão cearense, né? Só vou rir uma vez por ano, tá bom? Estou vindo aqui de Crateús, do 40 Batalhão de Infantaria, né? E como disse, assumi. Gente, vamos fazer um pouco de silêncio para ouvir o nosso sargento. Só um momento, comandante. Não tem problema, não tem problema não. Então eu vou seguir aqui alguns tópicos, né, dentro dos meus 2 objetivos propostos, né? E se por um acaso no final eu deixar de falar alguma coisa, os senhores podem perguntar que eu estarei apto a responder, tá bom? Eu também gostaria que os senhores e as senhoras soubessem, todos aqui presentes, da importância na vida de um militar de comandar. A missão mais nobre de um militar é poder estar à frente de homens comandando, homens, mulheres, comandando, podendo passar, tendo a oportunidade de passar para esses jovens, né, valores importantes para que eles convivam na sociedade, né, lapidar a educação, uma vez que a educação vem de casa e nós lá só tentamos lapidar, né, e inseri-los, entregá-los para a sociedade, homens mais maduros. Eles entram, né, um pouco imaturos e o nosso objetivo é entregá-los para a sociedade muito mais maduros, em condições de ajudar realmente o município, no caso aqui Limoeiro do Norte, tá bom? É um processo seletivo muito difícil, muito complexo, talvez o mais complexo do Exército, a seleção para chefe de instituição de tiro de guerra, devido à importância dessa nobre missão, tá? Bom, eu não sei se todos aqui sabem que o tiro de guerra ele nasceu, né, de uma manifestação, né, boa da sociedade, né, e o Poder Executivo e o Legislativo, né, na Prefeitura Municipal, junto com o Ministério da Defesa, estabeleceram um acordo. E assim foi criado os tiros de guerra nos municípios. São mais de 200 tiros de guerra no Brasil, né, inicialmente com a missão e a finalidade de não deixar que o jovem abandonasse o seu município, saísse de perto da sua família, né, tendo que servir nos grandes centros, né, deixando para trás aqui sua família, seu emprego, seus estudos, né. Então esse foi o principal motivo da criação dos tiros de guerra, tá? Então hoje o jovem limoeirense, vamos dizer assim, ele tem condições de cumprir com as suas obrigações militares sem abandonar a sua família, sem abandonar seus afazeres aqui no município. Ele tem a oportunidade de servir no tiro de guerra ou
né, ser dispensado do serviço militar obrigatório e não tem a necessidade de ir lá para Fortaleza ou outros grandes centros, tá bom? Isso é muito importante. E no final eu vou falar também aqui da importância do alistamento militar. A cada ano, né, os jovens estão deixando de se alistar, né, e eles não têm a noção da importância, da relevância que isso tem na vida deles no futuro, direito que eles podem perder. Então cabe a nós, não só militares, né, Poder Legislativo, Poder Executivo e a sociedade, informar e orientar esses jovens sobre a importância do alistamento militar, tá bom? Algumas pessoas dizem que o atirador, quando ele vai para o tiro de guerra, ele perde 1 ano de suas vidas, né? Ah, não vai para o tiro de guerra, não. Lá vai passar 1 ano sem poder trabalhar, sem poder estudar, sem poder ajudar em casa. Isso não é verdade. Como eu já falei aqui, o tiro de guerra, ele foi criado justamente para esses jovens que trabalham e estudam, né? Para quem não sabe, as instruções lá no tiro de guerra começam às 5 horas da manhã, vai até às 7, né? Então são 2 horas por dia, inclusive sábado, né? E logo após nós liberamos justamente para o jovem poder ir para a sua faculdade ou para o seu colégio, né? E para o seu trabalho. Então isso não impede, não vai atrasar a vida dele, pelo contrário, no futuro, né, além dos valores que nós vamos agregar a esses jovens, ele estará aqui com o serviço militar obrigatório e não terá problemas aí para o resto da sua vida, tá? Sargento, o senhor quer concluir para depois fazer essa pergunta ou quer que a gente já possa intervir? Pode intervir. Obrigado. Eu queria passar a presidência aqui, o vereador Flauber. Eu tenho bastante conhecimento e sou profundo conhecedor do assunto, né? Eu fui militar, no caso do Exército. Eu servi em 1983. Na época nossa era 1 ano, né? O Sargento Silva Filho era um grupo de 50 atiradores. E eu conheço bem a história, sempre participo dos eventos lá do tiro de guerra, que nem o senhor falou. É uma aprendizagem, eu aprendi muito. Para ser sincero, eu era um menino muito ruim. Quando cheguei no tiro de guerra, eu sou um homem. É verdade, meu irmão botou no tiro de guerra porque dizia que eu ia sofrer lá, foi o contrário. Foi me ajudar, porque eu aprendi muito. Eu vim do interior, que se eu quisesse não tinha nem servido. Mas eu realmente participei, gostei. Se fosse hoje, talvez até voltasse. Mas eu vejo aqui, o número eu acompanho muito, que nós somos o pessoal da zona rural, a gente sempre orienta, porque tem a data de nascimento. Não é quando completa 18 anos, são 17 anos, né? É pela data de nascimento. E para o próximo ano, já deve ser a turma de 2005, Nasceu né? Esse ano 2006, ano que vem a turma de 2007. 2007. O que é que eu estou querendo com isso? É porque eu acho que hoje o senhor vai ter aí um grupo talvez de 150, 200 atirador para escolher 50, né? E no meio deles, muitos procuram, os próprios políticos, mas é porque isso é feito um pente fino, vem o pessoal lá de Fortaleza, né, da 10ª região, para realmente, não sei se é assim ainda, mas já tem aqueles que estudam, aí o senhor vê toda a situação também, o som está ruim, né? O senhor vê toda a situação de cada um deles, né? Tem muitos deles muito carentes, tem outros que estão fazendo faculdade, geralmente o senhor vê isso aí para ver qual realmente os que vão ser dispensados. E aqui nessa casa eu estou com um projeto, pelejei muito na saída do outro sargento, né, que saiu, para a gente entrar com um projeto de lei nessa casa. E eu queria pedir muito o apoio dos vereadores para esses meninos eles serem gratificados, porque eu sei que lá em Fortaleza eles são remunerados, mas uma gratificação para aqueles uma bolsa para aqueles mais carentes, que vem da zona rural, vem numa moto. Eu queria ver isso com o senhor futuramente para a gente elaborar esse projeto. Obrigado. Sim, senhor, conte comigo para isso também. Então, assim, aproveitando aqui o que o vice-presidente falou, o serviço militar obrigatório, né, ele consiste nas fases de alistamento. O jovem, no ano que ele vai completar 18 anos, ele se alista, tá? Naquele mesmo ano, ele vai passar por uma seleção geral. Então, todos aqueles que se alistaram, eles vão comparecer ao tiro de guerra, lá vão passar por entrevistas sociais, né, por exames médicos, físicos e uma série de outros processos, para aí sim nós selecionarmos alguns, né? Esses nomes seguem para o comando, lá o sistema faz um corte, seleciona alguns e em fevereiro, agora por exemplo, dia 19 de fevereiro, na semana de 19 de fevereiro,
nós iniciamos a seleção complementar, que aí sim, daqueles 400, 500 jovens que se alistaram, né, nós recebemos aqui 150 restantes daqueles, e vamos selecionar os 50 atiradores que prosseguirão aí os 9 meses com a gente lá dentro do tiro de guerra. Esse é o processo. Né, aqueles que porventura não venham a servir, não forem contemplados, serão dispensados do serviço militar obrigatório e receberão seu certificado de dispensa. Tá? Vereadora Lívia, bom dizer que quem serve o tiro de guerra recebe a categoria de segunda, né? Reservista de segunda categoria. Segunda categoria, viu? Quem não serve é terceira. Lívia, depois Arimatea. Bom dia a todos, meus colegas vereadores. Eduardo, primeiro agradecer a Deus pela sua vinda aqui. Seja bem-vindo a esta casa. Casa esta que é composta por 15 vereadores, 2 mulheres vereadoras apenas, a vereadora Lívia Maia e a vereadora Ângela. E a gente, Anjinha, sempre recebe, o ex-chefe também esteve aqui nesta casa, então, assim, seja bem-vindo ao município de Limoeiro. Limoeiro é uma cidade acolhedora, realmente apaixonante. Quem vem a Limoeiro nunca esquece e sempre sai daqui com amigos e amigas. Então, eu não tenho dúvida que a sua estadia, a sua passagem pelo nosso município, você vai conseguir dar a sua contribuição para a sociedade. E eu tenho uma pergunta, porque eu até fiz a Valdir, minha pergunta ela pode ser até leiga, meu colega vereador Arimatea, mas por que as mulheres elas não podem se alistar ao tiro de guerra? Eu estou fazendo essa pergunta por quê? Porque eu tenho uma filha, né, que ela disse, mãe, eu queria fazer parte da... Primeiro ela queria entrar no colégio militar, e eu disse, minha filha, é muito longe de Limoeiro para Fortaleza. E depois, eu não posso servir, não, aquele pessoal que está lá no tiro de guerra. Disse, aí hoje, essa pergunta dela me veio, né? Com certeza deve ter uma prerrogativa, mas seria algo, mais um espaço que as mulheres poderiam ocupar. Por que as mulheres hoje elas não podem se alistar ao tiro de guerra? Muito obrigada. Muito obrigado pela pergunta, senhora vereadora. O que acontece? Né? A lei, por enquanto, o serviço obrigatório, né, por enquanto, é para homens, né? Mas a gente vem observando que as Forças Armadas, cada vez mais, vêm abrindo as portas para o segmento feminino. Então, hoje, não sei se a senhora sabe, não existia antes, mas hoje as mulheres já estão entrando como cadetes do Exército, né, podendo estar à frente do quadro de material bélico, fora o quadro de saúde, de ensino, isso já existia, mas hoje elas podem entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, que antes não podiam, prestam o concurso, né, entram para a Academia Militar das Agulhas Negras, lá já estão se formando na área de logística, né, material bélico, intendência, que é a parte de suprimento, e eu sei que já existem vários estudos com relação a jovem, né, servir com 18 anos. Né? Ainda não tem nada certo, mas existem projetos nesse sentido. Para nós é de grande valia. É muito importante isso aí. Eu não vou entrar em detalhe dos cursos de especialização que eu fiz aqui no Exército, né? Mas existem cursos que nós fazemos com o segmento feminino e podem ter certeza, se sobressaem muito mais do que os homens, né, em vários aspectos militares. Tá? Obrigada pela resposta do meu questionamento, né, e até a título de informação para a gente poder divulgar, né, os caminhos, porque tem mulheres que têm esse desejo, e aí às vezes a gente deixa de abrir portas pela falta de informação, então isso é importante. Muito obrigada pela sua contribuição. Só vai lembrar também que tem a área da saúde, né, elas entram como médicas, enfermeiras, né, nutricionistas, isso já tem há bastante tempo, né? Vereador Arimatea. Certo. Bom dia, comandante, primeiro sargento Oliveira, eu subtenente da Polícia Militar, serviço também, o tiro de guerra. O tiro de guerra, como o Valdir falou, lá a gente aprende, né, como a hierarquia e disciplina. O Valdir disse que foi colocado lá para ser penalizado, ele foi lá disciplinado, veja como é que ele está hoje. Né? Hierarquia não é insubordinação, não é ser insubordinado a ninguém, não. Você tem a sua graduação e lá realmente a gente aprende muito. Muitos militares, né, saíram do tiro de guerra, inclusive eu servi tiro de guerra no ano seguinte, já entrei na Polícia Militar. Isso aí é de grande importância
o tiro de guerra, o militarismo em si, nós estamos lá para servir o país como todos estão. Isso quer dizer que nós somos superior a ninguém. Cada um tem a sua função. E o que a Lívia falou, o que ela lhe perguntou, meu colega, é de grande pertinência sobre as mulheres. Mas, Lívia, as mulheres estão entrando até já valorizadas como superiores, oficiais, né? Como oficiais na área da saúde, na área da tecnologia e assim vai. Meu colega, o que eu quero dizer para o senhor é assim, nós estamos aqui à disposição, né, do tiro de guerra, e o que o Valdir falou, desse projeto, né, que muita gente nos pergunta, porque tem bolsa para tudo, tem bolsa família, tem bolsa atlética, tem bolsa de tudo que é maneira. Bolsa, né, o auxílio reclusão, por que não ter um auxílio para os alunos, né, para quem está servindo de guerra? Eu acho que agrega até mais valores, eles se fortalecem muito mais, vão lá até mais, com mais fervor, defender a nossa bandeira. Obrigado, meu chefe. Muito obrigado, vereador. Então, o que é o TG? Muita gente não sabe o que é e qual a finalidade real do TG, né? Como o vereador Valdir falou aqui, né, lá ele tem a finalidade de formar o jovem reservistas de segunda categoria, aptos, quando saírem de lá, né, a serem empregados por até 5 anos, eles estão na disponibilidade, empregados na defesa interna, caso forem acionados, se forem acionados, eles podem atuar. Após esses 5 anos, depois que eles saem de lá, eles passam além da disponibilidade e somente em caso de guerra eles serão acionados, tá? Então lá nós ministramos instruções do período individual básico, que são ministradas nas organizações militares maiores, e com isso o jovem consegue sair de lá com uma noção realmente boa da carreira militar, tá? Tranquilo. Certo? Mas existe uma outra missão, talvez eu considere até mais importante do que formá-los militarmente, né? Vou ler aqui e depois vou explanar sobre. A missão mais importante do tiro de guerra é contribuir para a formação de homens cívicos conscientes do problema da comunidade local, no caso Limoeiro do Norte, participantes de atividades voltadas para a nacionalidade, onde há também a difusão do patriotismo e respeito aos símbolos nacionais, possibilitando ainda a formação do espírito democrático da juventude, incentivando o respeito aos direitos do cidadão, o cumprimento de seus deveres, o culto da responsabilidade e o exercício da cidadania. Então, senhoras e senhores, o tiro de guerra não tem somente a missão de dar instruções militares, né? A missão mais complexa e mais importante é preparar esses jovens socialmente. Nós visamos sempre e procuramos sempre o contato com as secretarias do município, né, para a elaboração de projetos voltados para a área social, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, né, então elaboração de projetos, participação nos projetos já existentes. É importante que os atiradores eles participem desses projetos sociais, né, uma campanha de alimentos, de roupa, de brinquedo para as crianças, enfim, ele tem que saber da importância de ajudar a sociedade. Então, a nossa missão é fazer com que ele saia de lá com essa vontade de ajudar e aptos a ajudarem, né? Então, mas são só 50 atiradores por ano, mas um grãozinho de areia daqui a pouco vai fazer a diferença. Então, ele chega no bairro dele, após sair de tiro de guerra, ele consegue identificar ali um jovem entrando para o mundo das drogas, por exemplo, consegue orientar aquele jovem, encaminhar para um órgão competente, para que ele receba ajuda, assim, por exemplo, também um problema de saúde mental, aquele jovem que está com depressão, aquela família que está com depressão, ansiedade, ele vai saber encaminhar para o órgão competente para ajudar, né? Vai sentir a vontade, vai ver uma família carente precisando de alimento, ele vai ter condições de montar um projeto de arrecadação de alimentos para ajudar aquela família. Então ele está ali no seu bairro fazendo o trabalhozinho dele, mas ele está ajudando a sociedade como um todo, tá? Então, é a missão mais importante. É uma escola, o tiro de guerra, senhores, é uma escola de cidadania e civismo. Não é somente uma escola militar, tá? Então, muita gente tem essa ideia, ele vai só para lá, vai aprender a atirar, rastejar, fazer uma ordem unida. Não, né? Essa missão, falando em outras palavras, é isso aí. Eles entram imaturos e a nossa missão é entregá-los mais maduros para a família e para a sociedade, tá bom?
Pois não, professor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Eduardo, né? Sargento Oliveira da Costa, Eduardo Oliveira da Costa. Pode Muito chamar de bem. Eduardo. Eu acho que o senhor já se antecipou a minha fala, né? Sim. Mas saudar o senhor, desejar obrigado. boas-vindas para aqui na cidade e dizer que principalmente isso aí, né, sargento? O jovem, quando ele está numa determinada idade, ele ainda não conhece bem a vida e se ele não for bem direcionado, ele pode se perder. E eu acho que o Exército, que as Forças Armadas, elas contribuem dentro do seu papel, né, que é constitucionalmente colocado. Então, eu acho que, acima de tudo, ajuda a desenvolver princípios, valores, né, que a sociedade tanto está carente hoje. Então, eu espero que o senhor faça um bom trabalho. Amém. Que Limoeiro dizer que essa casa vai estar à disposição do senhor e o mandato do professor Hélio também, sempre que o senhor precisar, estaremos aqui à disposição. Muito obrigado, diretor. Agradeço, do fundo do coração. Então, bom, senhoras e senhores, eu acho que eu já me alonguei demais, né? Eu vou tentar encerrar minhas palavras aqui. Agradecer mais uma vez a oportunidade, tá, que os senhores estão me dando de me apresentar para esta casa e para a sociedade. Eu espero, né, conseguir fazer um bom trabalho, cumprir minha missão aqui com os jovens e com a sociedade limoeirense. Conto com o apoio das senhoras e dos senhores, tá? Apesar de eu estar lá comandando sozinho, né, é humanamente impossível comandar sozinho, né? A gente conta com a ajuda de todos, da sociedade, dos senhores, das senhoras, do Poder Executivo, né, dos pais, né, e com a ajuda de Deus, é claro, né? Então, para finalizar aqui, a partir do dia 19 desse mês, inicia-se a seleção complementar. Vamos selecionar os 50 atiradores que vão iniciar 1º de março até 30 de novembro, tá? Então, haverá uma formatura, a data a confirmar, e esta casa será convidada, com certeza. É muito importante para que esse jovem, ele veja, né, lá no tiro de guerra, ele sinta a presença dos senhores e das senhoras lá. Isso é muito importante para eles, se sentem importantes, né, para a cidade, para a sociedade. Então, conto muito com a ajuda dos senhores e das senhoras, tá bom? Juntos somos mais fortes, então eu conto com a ajuda, repito de novo, de todos vocês. Muito obrigado a todos. O tiro de guerra está de portas abertas para todos aqui presentes, para toda a sociedade, né? Meu telefone é 24 horas ligado e eu estou aqui para servir, tá? Servir. Eu entrei no Exército, eu tinha um sonho, Deus me ajudou a realizar. Eu vim para servir a nação, hoje, servir a sociedade limoeirense, tá? E eu tenho certeza que ao final todos aqueles jovens vão sair melhores de lá, tá bom? Muito obrigado. Se quiserem fazer alguma pergunta, estarei à disposição. Não, eu acho que a gente fica muito agradecido, meu nobre primeiro sargento Eduardo Oliveira Costa. Seja bem-vindo a Limoeiro do Norte, assim que nem os colegas já falaram. Esta casa está à sua disposição, assim que nem o município. Pode ter certeza que vamos fazer o trabalho juntos. O senhor vai passar aqui, que agora parece que é 2 anos, né? Que fica na cidade, né? Se, podendo permanecer se quiser. Eu espero que o senhor vai ficar aqui 4 anos junto conosco. Obrigado.